Podei-vos assentar, igreja. Vou brincar aqui já de começo. Pastor, o senhor disse que a Sandra pisou no barro, mas acho que não foi só a Sandra não, viu, Fernando? E o duro que eu estava junto. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria que você que nos visita nessa noite desse um sinalzinho. Quem nos visita nessa noite? Temos aqui que aí o Ministério de Acolhimento, o Ministério de Acolhida, gente, fugiu o nome. Quer entregar uma lembrancinha, ó, aqui na frente. Glória a Deus. Amém? Faz assim com a mão aqui também, né? Está nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ali atrás, eu não observei, tem mais alguém que nos visita? Aqui na frente? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que a misericórdia do Senhor continue falando conosco. E Pai, estou nas tuas mãos, Senhor, seja feita tua vontade. Glória a Deus. Amados, nós temos uma palavra hoje que está em João 4. É um texto muito conhecido. E ainda bem que nós vamos ler até o 30, porque senão acho que nós não sairíamos daqui hoje. Brincadeiras. É que assim, o Senhor ele foi ministrando, não vou dizer versículo por versículo, mas o Senhor foi ministrando. Então nós vamos primeiro fazer uma leitura para vocês terem o entendimento de quem ainda não conhece esse texto, tá? Nós vamos ler João 14, tá? E João 14 não, perdão, João 4, e aí nós vamos por pedaços para a gente entender. Nós vamos até o 30 depois, amém? Vamos lá então. João 4, alguns títulos vão dizer a mulher de Samaria ou a mulher samaritana. Eu estou usando a RA, tá? Se de repente quiser colocar para a gente acompanhar junto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado, repitam comigo, cansado. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Ou seja, como se fosse ao meio-dia para nós. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Vamos parar aqui no 6. Fernando, entre os louvores e na abertura, ele falou, quem que não estaria cansado? Nós se cansamos. Eu estou cansada. Fisicamente falando. Jesus também se cansou. Só que muito embora a palavra de Deus deixe claro que Jesus estava cansado, isso não foi o impeditivo para ele cumprir o chamado dele. Então nós temos aqui no versículo 6. Embora possamos estar cansados, nós não podemos deixar de cumprir o nosso chamado. E conforme nós vamos ver aqui no texto, o Senhor vai falar com essa mulher. Imagine se Jesus falasse assim, já operei tantos milagres, já curei, agora chega um pouquinho, eu estou cansado. Vou parar por aqui, deixa. E não. Embora estivesse cansado, Jesus não deixou de cumprir o seu chamado. Versículo 7.
Continuemos. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Irmãos, será que foi falado muito de congregar, amém? E é isso mesmo, nós precisamos estar congregados, nós precisamos estar unidos. Mas será que nós estamos tendo o nosso particular com Deus? Será que nós estamos tendo o nosso a sós com Deus? Nesse versículo de número 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, naquele momento, aquela mulher samaritana teve um particular com Jesus. Não estavam com os discípulos. E nós precisamos também ter o nosso particular. Eu preciso ter o meu particular com Jesus. Às vezes, a gente precisa um local. Como o pastor tem ministrado, a gente precisa de templo, mas nós precisamos de monte. Monte é o nosso particular com Deus. Amém? Continuamos. Então, disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, e eu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Repitam comigo: o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Projeta para mim João 7:37. Pode deixar aberto aí. João 7:37. Aqui começa um diálogo que aquela mulher não está entendendo. Porque ela está num poço. Por que ela foi à hora sexta? Porque a Bíblia deixa claro para nós o horário. Porque não era um horário em que as mulheres iam para retirar água. Então, aquela mulher ia isoladamente àquele lugar tirar água, porque ela não queria, ou ela não poderia, perante a sociedade, ser vista, ser benquista. E aí, quando começa um diálogo: ei, me dá água. Ah, mas você vem pedir para mim? Né? Judeu, samaritano, peraí, a gente não troca muito ideia, não. Como assim? Mas peraí, você está falando que você tem uma água para me dar, uma água viva, que eu não vou ter sede, mas você não tem nem balde. É fundo o poço. Como assim? Só que naquele momento, ela ainda não tinha se dado conta que em João 7:37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, Jesus. E nessa noite, o Senhor nos convida a bebermos desta água. Que não é essa água que eu acabei de beber aqui, que vai matar a minha sede física temporária. Mas o Senhor está falando de uma água que Ele é a própria água. Ele é a água viva. E quando o pessoal da mídia quiser já anotar, que depois eu esqueço, eu já anotei, para eu não ficar depois em dúvida. O título de hoje é: Somos poços ou somos poça? Porque quando a gente vai ver um poço, eu acredito que todos que aqui estão já viram um. É uma cavidade profunda no solo, geralmente circular, arredondada. Para quê? Para captar a água. E para que nós possamos também sermos um instrumento na mão de Deus e jorrarmos desta água, desta palavra viva, eu preciso ser o quê? Eu preciso ser um poço. Eu preciso ser um poço. Eu não posso ser simplesmente uma poça. Esses dias choveu. Quem viu poça? Poça tem profundidade? Poça tem líquido apto para ser bebível? Quem é que vai me trazer água? Poço. E como é que nós vamos ser instrumentos de Deus se eu não tenho água para oferecer? Eu sou rasa, sou uma poça e não um poço. Mas vamos continuar. Versículo 15. Paramos no 14. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O que acontece nesse versículo 15? Quando Jesus fala desta água, que ele está falando dele, ela ainda não está entendendo. Ela ainda está questionando. Mas peraí, você quer água? Você não tem como tirar? Só que em contrapartida, existe nessa mulher o que nós chamamos de primeiro passo. Porque o versículo 15 diz: Senhor, dá-me dessa água. Amados, o Senhor está aqui nessa noite. Ele está disponível para derramar a água dele. Eu não sei o que você precisa, eu sei do que eu preciso. Mas o Senhor sabe, Ele conhece o teu coração. Ele sonda o teu coração. Ele sabe a oração que você fez antes de entrar aqui. Só que eu preciso querer. Eu tenho que dizer: dá-me. Porque a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está mirrada. A palavra diz que a mão está estendida. Mas adianta alguém lhe estender a mão se você também não estender a sua? Adianta alguém lhe oferecer água se você não quer beber? Porque o nosso Deus, diferente de Satanás, Ele é gentil, Ele é educado. Ele não vai ir se você não quer. Diferente
de Satanás, que a palavra diz que ele veio e destruir. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos querer. Em Mateus 20, é um texto conhecido também, versículo 32 e 33, nós temos a história dos cegos de Jericó, lembram? Naquele momento que Jesus passa, Jesus pergunta, ele fala, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, tenha compaixão de nós. Então o Senhor olha e fala assim, o que você quer que eu te faça? Agora pergunta para você, pense que é Jesus dizendo, o que você quer que eu faça? E o que é que você quer? Porque muitas vezes nós nem sequer sabemos o que é que nós queremos. E aí como que o senhor vai fazer? Essa mulher, ela sabia o que ela queria. Ela disse, eu quero dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui e ter sede. Só que o Senhor estava trabalhando no campo espiritual. E ela não entendia. Ela falou, não vou mais voltar aqui. E o que o Senhor não quer é que nós voltemos de onde Ele nos tirou. O Senhor não quer que nós voltemos ao pecado. Por quê? Porque Ele é uma fonte que jorra água viva para matar a nossa sede. E aí, no versículo 16, vamos lá. Diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, Jesus sabia quem era aquela mulher. Nós não precisamos esconder nada de Deus, porque Ele nos conhece. Só que mesmo nos conhecendo, ainda assim Ele nos ama. Só que o Senhor ama o pecador e não ao pecado. Por isso que Ele nos faz um convite para beber dessa água, para não ter sede e não voltar às velhas práticas. Então, eu não conheço a tua história. Eu não sei do teu passado. Mas eu sei que esse Jesus, que também me resgatou, que me trouxe para a presença dele um dia, Ele não está preocupado com o meu passado. Porque o meu passado é passado. E Ele permite esse diálogo com essa mulher samaritana, não é para confrontá-la ou para humilhá-la. Para dizer, disseste bem, teve 5 que você tem, ainda não é teu. Não é nesse viés. Mas o Senhor precisava provar para aquela mulher quem Ele era. Tanto que continuando, vamos lá, 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então, quando o Senhor Jesus confronta aquela mulher com o passado dela, não era para expor, tanto que ela estava como no particular. Os discípulos nem ali estavam. Mas é para que ela, com o conhecimento que ela tinha, ela fala: então és tu? O Cristo, o Messias, aquele que há de vir? Sim, tu falas comigo. E quando a palavra de Deus diz aqui que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Nós não podemos, se nós não cumprirmos o que está escrito na palavra de 0 a 100, eu cumpro 5% da palavra, da verdade. Essa é a verdade, não é? Então, quantos por cento Deus pode responder das minhas orações? Se eu cumpro 5% da palavra. 5% das minhas orações. Eu não estou cumprindo a palavra, cumprindo a verdade. Por isso que ele pede: eu estou em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender. Nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. Então, essa mulher, ela tem esse encontro, esse confronto, só que ela não para por aí. Então, até aqui nós vimos que mesmo cansado, Jesus continuou o seu chamado. Nós não podemos ser rasos na palavra, no conhecimento, no entregar-se a Cristo. Nós temos que ser profundos, igual o poço é profundo. Da minha boca também tem que jorrar água. E que água está jorrando da minha boca? Porque Tiago vai dizer que não tem como uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga, ou água salgada. Não tem. Muitas vezes o Senhor vai confrontar o nosso passado, não é para nos expor, mas é para nos sarar, para nos curar, para dizer: olha, tem um novo caminho. Eu sou a fonte de água viva. E aí então, no versículo 27, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? E aqui, eu ri, porque eu pensei assim: os discípulos estavam ali, lado a lado do mestre, e ainda não o conhecia. Só que depois já de algumas
chapuletadas, eles pensaram, o que o mestre está falando? Mas dessa vez eles só pensaram, eles não perguntaram. Então, aqui eu vejo que esses discípulos vão pensar assim, eles já estavam aprendendo ainda mais do seu mestre. E eu preciso aprender ainda mais. E eu preciso, muitas vezes, embora eu pense, eu preciso controlar minha boca. Porque tem pergunta que não é para ser feita. Eles olham, eles observam, mas chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Estão entendendo agora porque eu falei que nós vamos parar no 30? Porque eu ia lendo e o Senhor ia em cada versículo falando algo ao meu coração. E aí eu falei, Senhor, vamos parar no 30? Porque senão... Porque a palavra de Deus é muito linda. Quando a gente coloca, e assim, não sou eu, é Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. É o Espírito Santo que revela. Porque, e como nós temos ouvido nesse altar, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Nós poderíamos trazer esse texto com uma aplicação histórica, cultural, da diferença entre os judeus e os samaritanos, daria também uma fala. Mas o Senhor foi ministrando esses detalhes. Versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. 28, por enquanto. Essa mulher deu o primeiro passo, porque ela disse no versículo 15 que ela queria. Ela queria essa água. Só que ela não para e não retém para ela. Ela não retém para ela. Aí no versículo 29. Vamos ler o 28 de novo. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O Júlio não está aqui, mas como o pastor disse, está gravado, ele pode ouvir. Tem representantes do grupo das mulheres. Ah, a Hermíria está aí? Né? Tem um representante do grupo das mulheres, do Gerando Milagres. E eu senti muito forte no meu coração, nesses últimos versículos. Evangelismo. O que essa mulher fez? O que ela fez, igreja? Ela evangelizou. Ela saiu contando. Sabe por quê? Porque sabe o que o Gerando Milagres fez? Testemunho. Essa mulher testemunhou aquilo que o Senhor tinha feito na vida dela. E quando aqueles homens da cidade ouviram, assim como aquela mulher quis, ela deu o primeiro passo, ela sai e ela diz: olha o que aconteceu comigo, eu sou a prova viva. E quando aqueles homens, no versículo 30, eles saíram. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que sair. Nós temos que se mover. Nós temos que orar com ação, que é
a oração. E depois vocês terminem de ler o texto, e Jesus acaba ficando ali na cidade, e mais pessoas depois se tornam conhecedoras desse Cristo por causa daquela mulher, por causa de uma mulher que teve o encontro com Jesus. E se nós formos poças, nós não conseguimos apresentar esse Cristo às pessoas. A gente só consegue apresentar esse Cristo quando nós somos poço. Poço tem água limpa. Poço tem profundidade. Então, meus amados, que nós possamos, que eu possa, porque eu estou aqui em primeiro lugar, sairmos daqui com esse pensamento questionador: quem eu tenho sido? Poça, qualquer um passa, pisa, tem sujeira, é raso. Ou eu estou sendo um poço aonde eu alimento pessoas, aonde sai de mim água, que essa água a gente sabe que é Jesus. Amém? Eu te convido a fechar os olhos um minutinho. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe o porquê, o dia e a hora que estava marcado para estarmos aqui nessa noite, trazer essa palavra que aprove a Deus estarmos aqui nessa noite. Pai, tudo é teu, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa agora, Pai, Espírito Santo, ministrar no coração de cada um aquilo que nós precisamos, aquilo que eu preciso melhorar, Pai. Identifique em nós, Pai, o que nós precisamos melhorar para que de fato nós sejamos poços, com água limpa. Que possamos, Pai, como essa mulher, contar os nossos testemunhos, os nossos milagres e cumprir o teu ide. Assim eu te peço, Pai, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Pastor Marcos, amém.